Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Arivan Pereira, sou terapeuta emocional e eu estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo para vocês. E eu tenho certeza que, da mesma forma como Deus tem falado comigo, através da leitura da palavra, Ele vai falar com você também. Eu estou numa série de vídeos de leitura da palavra de Deus e eu estou lendo o livro de Gênesis. Esse canal aqui é um canal de desenvolvimento pessoal, é um canal para desenvolver o corpo, alma e espírito, para cuidar das nossas emoções, para cuidar da nossa espiritualidade e para cuidar também do nosso corpo, né? A palavra de Deus, ela diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a palavra do Senhor nos fala colocar em primeiro lugar o reino de Deus, significa que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, que nós temos que ter uma intimidade com o Senhor, que nós devemos ter comunhão com o Senhor. A palavra do Senhor, ela diz assim: tu, quando orades, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, nós precisamos viver uma vida de comunhão e de intimidade com Deus, de oração. A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos orar sem cessar. Nós temos que orar em todo o tempo, lavando a louça, tomando banho, no trabalho, dentro do ônibus, nos afazeres. Nós precisamos estar ali ligado em Deus, conectado com o Senhor. E ali nós vamos ouvir a voz de Deus falando conosco, nos dando a direção, nos dando a sabedoria, nos orientando, nos instruindo e nos ensinando. E Deus tem feito isso comigo, né? Eu tenho experimentado isso, eu tenho vivido isso, desse momento de estar ali orando, falando com Deus, buscando a face de Deus. E tem sido assim maravilhoso. Deus tem falado comigo de uma forma assim maravilhosa. E eu só tenho que agradecer a Deus por essa amizade com Ele, né? Porque ele diz assim: já não os chamarei servo, mas de filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele espera essa comunhão, essa intimidade nossa com ele. Quando nós buscamos essa comunhão, essa intimidade com ele, ele cura as nossas dores emocionais, ele cura as nossas feridas emocionais, ele nos dá sabedoria para cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Todos esses três precisam estar bem alinhados. Quando um não está alinhado, o outro desalinha. Então é importante que você cuide das suas emoções, é importante que você cuide da sua espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando da sua intimidade, da sua comunhão com Deus. Você precisa crescer espiritualmente e você precisa cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E na leitura de hoje eu vou estar lendo Gênesis, capítulo de número 19. Ontem eu li o capítulo 18 e hoje eu vou ler o capítulo de número 19 de Gênesis, que fala assim: dois anjos visitam Ló. Na leitura de ontem, foi 3 anjos que visitaram Abraão. E agora são 2 anjos que visitam Ló. Só que esses anjos, eles apareceram na forma de homens. E muitas vezes Deus envia anjos para nos ajudar. Deus envia anjos para nos salvar. Deus envia anjos para nos resgatar. Que Deus possa abrir os seus olhos para você enxergar quando esses anjos chegarem até você. Aqui no capítulo 19, no versículo 1, diz assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma.
Vendo-os, Ló levantou e saiu ao seu encontro, e inclinou-se o rosto até a terra. Ló fez igual a Abraão. Era o costume daquela época. Quando eles viam alguma pessoa diferente, eles vinham e se prostravam. No versículo 2 diz assim: E disse-lhes, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés de madrugada, e vos levantareis, ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não antes na rua passamos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa, e preparou-lhe um banquete, e preparou bolos sem fermento, e comeram. E insistiu muito, versículo 4, e antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram: Onde estão os homens que te vieram nesta noite? Traz-nos para fora, até nós, para que conhecemos. Olha só, o pecado daquela cidade era tão grande, que aqueles homens, quando viram esses dois homens entrarem lá na casa de Ló, toda a cidade ficaram sabendo, e toda a cidade se reuniram na porta da casa de Ló e pediram para Ló daqueles homens para que eles conhecessem. Conhecer aqui era ter relações com eles. E aqui no versículo 6 diz assim: Então saiu Ló para falar com eles e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos, não façais mal a eles. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque isso vieram à sombra do meu telhado. Olha que ponto que chegou. Ló chegou a oferecer as 2 filhas virgens deles para aqueles homens terem relações com elas e não fazer mal com aqueles homens que estavam debaixo da proteção deles. Mas aqueles homens eram tão perversos que eles não queriam. Eles queriam era aqueles 2 homens. Versículo 9. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como um estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Agora ele já queria violentar até Ló. Eles se revoltaram porque Ló não, era um estrangeiro. Ló não era daquela cidade. Ele estava morando naquela cidade porque quando ele saiu da cidade dele com Abraão, cada um foi para uma cidade. E Ló foi morar nessa cidade de Sodoma. E o versículo 10 diz assim: Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E os anjos, eles pegaram Ló, colocaram para dentro, fecharam a porta. Aqueles homens lá fora, eles queriam arrebentar a porta. Olha a situação. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos teus nesta cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Os anjos falando para Ló. Então saiu Ló e falou a seus genros,
aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e saís desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos dos seus genros. Ló chamou os genros dele para sair da cidade, porque Deus iria destruir a cidade. Só que os genros dele zombaram de Ló, não acreditaram. E quanto não são as pessoas hoje que você está dizendo: vem para cá, vem para Deus, vem para Jesus, sai do mundo, sai do pecado. E as pessoas te têm como zombador. As pessoas zombam de você. Mas olha só, Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre as palavras dele. Ele vela pela palavra dele para fazê-la cumpri-la. E aí no versículo 15 diz assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram Ló com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, assim o tiraram para fora da cidade. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhes: não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida, mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui, é bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá, e ali estarei salvo. E disse-lhe: está bem, aceito também tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, a destruição de Sodoma. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre a terra desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quanto não são as pessoas que estão olhando para trás, pessoas que um dia foram salvas, pessoas que um dia foram alcançadas pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor, mas olhou para trás, olhou para o mundo, olhou para o pecado, olhou para as orgias. Talvez você seja essa pessoa. A mulher de Ló olhou para trás e ela foi convertida numa estátua de sal. No versículo 27 diz assim: e Abraão levantou-se aquela mesma manhã e de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da Campinas, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquela cidade em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas duas filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. É daí onde vem a história do homem da caverna. Ló foi um dos homens que habitou numa caverna com as suas duas filhas, porque a cidade onde ele estava foi destruída por causa do pecado. Versículo de número 31 diz assim: então a primogênita disse à menor: nosso pai é velho e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra.
Vem, demos de beber a nosso pai e deitamo-nos com ele, para que em vida conservemos descendência ao nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia, que a primogênita disse à menor: Ontem à noite eu já me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também essa noite. Então entra tu e deita com ele, para que em vida conservamos a descendência do nosso pai. Olha a ideia que aquelas duas filhas de Ló tiveram. Já que não tem homens aqui, nós não vamos ter descendentes, então vamos ter relações com nosso pai, mas para isso a gente precisa embriagar ele. E aí o que elas fizeram? Deram vinho para o pai numa noite e se embriagou, teve relação com ele, engravidou dele. No outro dia foi a outra filha, fez a mesma coisa, embriagou o pai, teve relação com ele e ele embriagado, porque uma pessoa, quando ela está sob o efeito da bebida, ela faz coisas que nem ela nem percebe às vezes o que ela está fazendo. E aí Ló engravidou as duas filhas, ficaram grávidas do pai. Versículo 35. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. Então a filha menor se deitou com ele e ele não percebeu quando se deitou, nem quando se levantou. Versículo 36. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. A primogênita deu à luz o filho e chamou-lhe de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até no dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Olha só, onde começou ali a filha tendo relações com o pai. Cometeu ali o pecado do incesto, um pecado abominável diante de Deus, e ali veio a nação dos moabitas, e ali nasceu uma geração. O que dá quando as pessoas agem sem pensar? Pare e pense. Não tome decisões precipitadas. Não haja sem pensar. Faça as coisas na direção de Deus. Essa é a palavra de Deus para o seu coração no dia de hoje. E se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. E amanhã, com a permissão de Deus, eu vou dar continuidade na leitura. Amanhã eu vou estar lendo o capítulo 20 de Gênesis. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.